Hoje a igreja faz lembrar aqui no Brasil, porque na Itália acontece a liturgia no dia 1º de novembro. Aqui no Brasil se coloca o domingo para que todos os fiéis católicos possam participar da solenidade. Haja vista que muitos trabalham na data do dia 1º de novembro, porque não é feriado civil. Então a igreja do Brasil, para fazer com que todos os cristãos católicos possam participar dessa belíssima solenidade, então empurra para o domingo próximo. Pronto. Para que a gente possa participar da liturgia. Muito bem. E hoje, fazendo memória a estes santos, queremos talvez, quem sabe, nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre a nossa fé. E eu faço aqui algumas notificações para talvez, quem sabe, nos ajudar a meditar melhor essa liturgia desse dia de hoje. Muito se fala, não se precisa imitar santo, não precisa pedir intercessão de santo. Para quê? Isso não serve para nada. O negócio é só Jesus, nada de santo, nada de santa, nada de Nossa Senhora. É só Jesus e está bom demais. É interessante que as Sagradas Escrituras nos faz refletir que não é bem assim. Não é muito bem assim. Inclusive eu trago 6 notas do Novo Testamento que falam para a gente imitar os santos. Bom, mas não tem que imitar mais com Jesus? É um Jesus que se reflete na vida dos santos. E para começar, 1 Coríntios 4, versículo 16, Paulo pede: sejam meus imitadores. Ué, mas não tem que imitar, né, Jesus? O que Paulo pede para imitar ali? É porque um dia ele falou assim, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 19, 20. E portanto, quando você copia São Paulo, você copia o próprio Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a vida dos santos, não é que eles são deuses, como alguns pregoeiros andam aí de modo gratuito, dizendo que a Igreja Católica tem um monte de deuses. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. São Paulo diz ainda, na primeira carta aos Coríntios 11, versículo 1, irmãos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. São Paulo está muito ousado ao dizer essas coisas, mas certamente quando Paulo diz para ser o seu imitador, é porque ele sabe que busca viver na santidade. Diz Filipenses capítulo 3, versículo 17, abro aspas: irmãos, sede meus imitadores, olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós nos damos. São Paulo, na carta aos Filipenses 3,17, não somente pede para que os homens os imitem, mas para que também imite aqueles que vivem segundo o exemplo dele. Oh, queridos, a igreja é muito sábia quando nos pede: vejam a vida dos santos, meditem a vida dos santos, olhem para a vida deles. É porque eles têm muito a nos dizer. E por que eles têm, Padre? Porque eles já fizeram o caminho que a gente deve fazer. Eles conseguiram, e nós, talvez, quem sabe, conseguiremos. Muito bem, capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 6.
abro aspas, e vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações. Oh, queridos, aqui Paulo está confirmando que aqueles que buscaram viver a pregação que Paulo expressou, vivem imitando não somente a Ele, mas também a Jesus Cristo. Que coisa fabulosa, queridos! Quando a gente olha para os santos, a gente vê Jesus Cristo neles. É tão verdade essa expressão, que muitos deles, alguns, até se afeiçoaram de tal maneira a Jesus Cristo que carregaram até as marcas dos estigmas de Jesus. Então não é que a gente é idólatra de santos, não. E aqui eu quero lembrar uma coisa que muitos fazem por aí e nem se dão conta. Madrugam em fila para participar de eventos assim muito inspiradores, de pregadores assim muito arrojados, né? Inflamados, homens muito bem vistos na mídia. Eu tenho que ir porque lá fulano de tal que vai pregar e vai abafar. Tudo bem, eu prefiro olhar para os santos, porque esses já chegaram e esses talvez ainda estão tentando. É melhor observar a vida dos santos, porque esses conseguiram chegar lá. Agora esses pregadores inflamados que andam aí, muito famosos na sociedade, será que vão chegar lá? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza nem de mim mesmo, quanto mais deles. O que fica bem claro nesses textos é que São Paulo pede para imitar os santos. Não tem muita gente aí que imita os artistas dessa terra, né? Inclusive tem gente até batizada que imita fulano de tal, corta o cabelo do jeito que o artista lá corta, ajeita, coloca a tatuagem do mesmo jeito que o artista colocou, porque certamente se fosse um pobrezinho, um esquecido que fizesse uma tatuagem daquele jeito, talvez olharia e ia dizer, ixi, como é feia, mas está no corpo de um artista, então não está bonito, vamos copiar. Mas é interessante que não quer copiar os santos e sobretudo Jesus Cristo. Vejam, a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 12, também diz: sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornaram herdeiros das promessas. Oh, queridos, aqui está pedindo para a gente copiar aqueles que viveram a fé com integridade. Por isso que celebrar a missa de hoje, na memória de todos os santos, é falar para cada um de nós, e a mim, sobretudo, sejam santos como eles foram. Esse é o ideal, queridos. Jesus um dia falou, Mateus 5,48, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Esse deve ser o nosso ideal, queridos. O ideal de santidade. Carta aos Hebreus 13, versículo 7 diz, abro aspas, lembrai-vos de vossos guias. E quem são os vossos guias? Não vai me dizer que é diretamente Jesus Cristo, porque Jesus viveu num período histórico e depois passou, foi para a casa do Pai. Ele agora é guia através dos santos. Lembrai-vos de vossos guias, os que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira, imitai-lhes a fé. Oh, Deus, está vendo? Imitem os santos, aqueles que completaram a carreira. E como eles completaram, Pai? Vocês observaram a primeira leitura de hoje? Vocês viram que coisa fabulosa? Pai, nem prestei atenção. Muito bem, queridos. Estes que trazem a marca na fronte
É por isso que a Igreja Católica, quando batiza um fiel, o que é que faz? Marca na fronte para dizer a você: você deve ser santo, porque aqueles que chegaram à glória trazem a marca da realeza na testa. Olha, aquela coisinha que o padre faz quando batiza você, entendeu? E para aqueles que ainda não entenderam, leia o versículo 4 do capítulo 7 de Apocalipse. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Traziam, versículo 2, traziam a marca do Deus vivo e gritavam em alta voz aos 4 anjos. Oh, queridos católicos, esses que trazem a marca na testa foram os santos, que viveram, como diz o texto, lavaram e alvejaram as suas vestes o sangue do Cordeiro. Quem são esses? Tu é que sabes, meu Senhor. Estes vieram da grande tribulação, ou seja, viveram uma vida fácil, como existem alguns pregoeiros aí que apregoam um cristianismo light, viveram uma vida de luxo, uma vida faustiva, uma vida de regalias. Não, estes vieram da grande tribulação. Oh, queridos católicos, esses foram os santos. Leia o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Muitos deles foram cerrados ao meio, vieram da grande tribulação porque deram a vida por Jesus Cristo. Agora surge uma pergunta: estes santos podem interceder por nós? Se Jesus é o único mediador, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, por que pedir a intercessão dos santos? É porque esqueceram de ler o versículo 6. Jesus é o mediador, porque foi o único que deu a vida para salvar a humanidade do pecado. Jesus é o único mediador, porque foi o único que abriu o céu quando deu a sua própria vida. Jesus é o único mediador, porque conseguiu ligar aquilo que Adão tinha desligado. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque sem o Cristo ninguém se salva. Então, se Jesus é assim, por que eu preciso da intercessão dos santos? Muito bem, uma coisa é mediação, outra coisa é intercessão. Falaste muito bem, porque tem muita gente por aí que confunde uma palavra com a outra, e para fazer com que a nossa cabeça dá uma bugada, aí confunde mediação com intercessão, e aplica-se a mediação de Cristo à vida dos santos, uma coisa que a Igreja Católica nunca fez e nunca fará. Não existe nenhum documento da Igreja até hoje que eu saiba que tenha dito: fulano é nosso mediador entre Deus e os homens. Não existe. Agora, o que a Igreja diz, ele pode levar as suas orações até Deus. E onde é que está isso, Padre? Leia Apocalipse 5, versículo 8. Está lá claramente: os anciãos que chegaram diante de Deus com uma taça de ouro e trazendo em suas mãos as orações dos santos. Orações dos santos. Sim, meu querido, a oração que os santos recebem e acolhem das nossas súplicas aqui na terra. Ué, e ele não podia levar direto a Deus? Por que passa pela mão dos santos? Por que passa pela mão dos anciãos?
Amém? Muito bem lembrado. Por que eles fazem isso? É porque eles receberam essa graça, queridos. Quem vos ouve, Lucas 10:16, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim rejeita. Rejeitar os santos, dona Célia, é rejeitar o próprio Jesus e não acreditar que o poder de Deus, na pessoa de Jesus, pode chegar às pessoas. Hoje de manhã eu fiz uma brincadeira aqui na igreja e muita gente, eu quero ver se vocês vão acertar. A lua é bonita ou é feia? É bonita ou é feia? É bonita, né? E se eu disser que não é bonita, vocês não acreditam? É feia. Se alguém disser que você parece uma lua, está te xingando. Vou estar dizendo que você é feio. É feia. Porque a lua é toda cheia de cratera, cheia de buraco, cheia de erosão. A lua não é bonita. O que torna a lua bonita, seu vigário? Os raios do sol, que quando reflete na lua, e quem olha da terra, falou que lua está linda hoje. Pois na medida em que ela se direciona para o sol, é na medida que ela vai ficando cada vez mais bela. É por isso que a gente olha para os santos, queridos. Eles não têm luz própria, mas eles refletem como a lua, a luz que eles receberam do sol da justiça. Lucas capítulo 1, versículo 78, esse astro luminoso que veio iluminar aqueles que jazem na sombra da morte. Olhar para os santos não é rejeitar Jesus. E eu quisera, queridos, que vocês lembrassem disso. Os santos acolhem sim as nossas orações, e é por isso que a gente reza, a gente pede a eles, porque Jesus um dia ensinou que a gente podia rezar um pelo outro. E foi, mano. Foi. Inclusive cá para nós. Tem muita gente dizendo que o único intercessor é Jesus. Mas chega ali e fala assim: não, você pode orar por mim? Por que você não pede lá para Jesus? Jesus não pode escutar você? Ou é que você está dando brecha para fazer pergunta? Viu? Não venha me dizer que quando você pede alguém para orar por você, aquela pessoa não se torna para você um intercessor. Não venha me dizer que não é verdade, porque é. E aqui eu quero lembrar uma coisa, queridos. Ninguém pede para rezar um pelo outro quando julga que o outro é menos pecador. Não é verdade? Olha lá, nessas igrejinhas que estão inventando em cada esquina, olha lá, quando alguém fala assim: você pode orar por mim? É porque ele julga que aquele que pode orar por você vive num grau de santidade maior do que a dele. Porque se for num grau menor, ele não pede. Pode olhar a seriedade humana. Aquele que busca viver a santidade são esses que são elementos para você pedir: ore por mim. Aí uma coisa: se aquele comedor de cuscuz pode orar por mim, imagina aqueles que já estão diante de Deus, que inclusive São Jerônimo diz o seguinte: se eles, enquanto na terra, podiam fazer coisas maravilhosas, orações e trabalhos pelos homens, quanto mais agora, diante de Deus, podem muito mais. Eis, portanto, queridos católicos, por isso que a Igreja Católica olha para os santos e pede: nos ensine como é que vocês chegaram. Eu faço uma comparação muito bonita. Aqui em Tanhaçu diz que tem uma gruta, eu não conheço, nunca fui. Dizem que você entra assim e se perde lá dentro. Por que não se perde? Porque diz que tem alguém lá que já conhece esse trecho, né? E aí leva você. Quem são esses? São os guias, na verdade. E por que ele vai com tanta segurança e você nem se preocupa? Porque se você perder, dizem que é não sei quantos quilômetros, né? Parece que é 3 quilômetros, né? 3? Tem mais? Não sei. Dizem que se um carro entrar lá dentro e se perder, vai dar trabalho para voltar. Então, por isso que precisa de guias. Então, pensem, queridos, que a vida dos santos são esses guias
que vão dizendo: vem por aqui, porque eu sempre passo por aqui. Cheio. Os santos fazem isso na nossa vida. Eles são guias para nos orientar, para a gente poder encontrar o caminho. E mais do que isso, são modelos para serem copiados. Como diz, né? 1 Coríntios 4,16, 1 Coríntios 11,1, Filipenses 3,17, carta aos Hebreus 6,12, carta aos Hebreus capítulo 13, versículo 7. E portanto, podem sim e devem olhar para os santos. Eles não são deuses e nunca quiseram um lugar de destaque, como tem muita gente aí que gosta de destaque, gosta de aplauso, gosta de que a galera olhe para ele e diga: esse é o cara. Os santos nunca quiseram um lugar de destaque. E sabe por quê? Porque eles têm uma filosofia de vida que tinha São João Batista, capítulo 3, versículo 30 do Evangelho de João: que ele cresça e que ele diminua. Por isso que eles foram grandes e grandes exemplos para nós. Muito bem. Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus pede para a gente rezar um pelo outro. Viu, seu diabo? No capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículo 28, Jesus nos ensina a rezar uns pelos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16, pede para a gente rezar uns pelos outros. Então, se a gente pode rezar ou orar, porque orar e rezar é tudo a mesma coisa. Se você pega o dicionário Aurélio, leia, porque tem gente aí que diz que orar e rezar não são a mesma coisa. Oh. Tudo bem, bom, quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Pois eu quero dizer que orar e rezar é tudo. Se você tem curiosidade, pesquise, seja um curioso, porque rezar e orar é tudo a mesma coisa. Alguém confunde as coisas e vai dizer assim: não, orar é quando você conversa com Deus em palavras repetidas. Orar é quando você fala, deixa falar o coração. E rezar é quando você expressa palavras decoradas. Oh. E me diga uma coisa: o Pai Nosso que Jesus falou, quando for rezar, dizei. Mas a oração do Pai Nosso é decorada, será que serve? Foi Jesus que disse. E disse mais: não multipliqueis as palavras. Mateus 6, versículo 7. E ele diz: quando for orar ou rezar, dizei: Pai, santificado seja o seu nome. Ele ensinou a forma da oração. Tem gente por aí que diz que não vale, porque o que vale é você falar do coração. Então, até o Senhor Jesus, o Senhor está ultrapassado. Querida comunidade de fé, os santos estão no céu ou estão esperando o julgamento final? Porque tem muita gente achando que o céu está vazio, né, dona Célia? Tem muita gente dizendo: não, todo mundo vai ficar lá, morto, enterrado, e no dia do juízo é que vão sair. Ué, e como é que ficou Apocalipse 7, 14? Quem são esses? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Isso significa que eles já estão no céu, ou não estão, ou estão na terra ainda. O que é que diz Jesus quando aquele ladrão, o Dimas, quando disse: Senhor, lembra-te de mim? O que foi que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo na glória. Ué, será que ele também está enterrado? Olha, Jesus, eu estou achando que o Senhor não conseguiu levar. Queridos, o céu está povoado de santos, santos e santas, que deram a vida, que derramaram o seu sangue por amor a Jesus. Queridos, uma outra coisa que é muito importante a gente saber, mas tem algum texto mais claro que mostra a ajuda dos santos? Tem? Eu digo, tem. Tem, já que o negócio é Bíblia, então vamos, tome Bíblia. Capítulo 10 do livro de Daniel, versículos 12 e 13.
Daniel estava passando por uma dificuldade enorme. Daniel estava sendo perseguido. Daniel foi preso. Mas é interessante o versículo 22. Leia o capítulo 10 de Daniel, versículo 22. O que é que Daniel diz? Ninguém me defendeu, a não ser Miguel. Ou seja, o anjo Miguel, o arcanjo São Miguel. Ué, mas não é Deus que tem que ir atrás dele? Mas ele foi, através de quem? Do santo. Está vendo? Não, só Jesus, não quer saber de santo, nem de anjo, nem de nada. Então, a Sagrada Escritura ficou antiquada. Não, queridos. São Miguel Arcanjo salvou, ajudou. E Daniel foi salvaguardado por esse arcanjo, o arcanjo São Miguel. Que coisa linda, queridos. É a nossa fé. É por isso que a gente tem devoção aos santos, porque eles podem sim alguma coisa por nós. Eles podem sim. Ô queridos, uma pergunta que eu vou fazer a vocês. Texto, água benta, cruz, imagens, será que serve para alguma coisa? O que vocês acham? Se só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta, será que há algum instrumento, e sobretudo desses instrumentos que a igreja utiliza, um crucificado, um texto que você carrega no bolso, será que serve para alguma coisa? Não é só Jesus que cura? E se eu disser que a sombra de um santo serviu para curar alguém, vocês acreditam? Vocês acreditam? Não é só Jesus que cura, é Jesus que cura através dos santos. São Pedro, por exemplo, diz no capítulo 5, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, e o povo colocava assim nas ruas os doentes, para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra de Pedro tocasse no povo. E quando a sombra de Pedro tocava, eles ficavam curados. Ué, mas não é só Jesus que cura? É só Jesus que cura através dos santos. É por isso que eu sou devoto do santo, e você também, católico. Porque eles podem, pela graça divina que tem, que carregam, podem sim fazer algo. E você quer ver uma coisa assim miraculosa ainda? Uma pergunta que o padre fez na comunidade de manhã, e faço também a você. Querido marido, se sua esposa chegasse suada na corrida, chegasse suada, aí você chegasse assim com um lencinho, enxugasse o rosto dela e fizesse um puxar, você teria coragem de tomar? Teria? Teria não, né? Porque é uma coisa nojenta. Você sabe quantas bactérias estão ali, né, no rosto, naquele suor. Você não tinha coragem de fazer isso. E sobretudo se for alguém que trabalha num lugar com muita poeira, fumaça, né, carvão, você não vai ter coragem de passar assim e botar para cozinhar. Não tem. E se eu disser que na Bíblia tem gente que fez isso, você acredita? Mas não é só Jesus que cura. Através dos santos. E quem é o santo dessa vez, seu obrigado? São Paulo. Atos capítulo 19, versículo 11. Nós encontramos lá São Paulo inflamado na pregação suave. Aí passava uma essência no rosto. E você sabia o que o pessoal fazia? Levava para casa para fazer chá. E dava os doentes ficavam curados. Ué, mas é só Jesus? Só Jesus, pois é, Deus. Então, quando a igreja primitiva e a igreja do tempo de hoje, quero dizer a vocês que nós estamos na mesma sintonia, ligados. Podem sim, queridos. Os santos podem, e eu acho lindo quando eu vejo alguém que toca numa imagem, que pega, não pode, é idolatria. Ué, leia em Números 21, versículo 9. O povo de Israel tocava na imagem do
E eles olhavam para o santo não, a imagem da serpente. Falei tanto santo que agora estou até confundindo as coisas. Estou confundindo uma cobra com um santo, né? Então, olhavam para a serpente e ficavam curados. Oh, queridos, disser que não pode é dizer que a Bíblia está errada. O que não pode, queridos, é fazer imagem de ídolos. O que não pode é fazer imagem de deuses, de divindades. Isso não pode. Mas fazer, por exemplo, a imagenzinha do Padre Pio de Pietrezina, e sobretudo quando você sabe, conhece a vida do homem, você fala: oh, meu Deus do céu. Quando você olha para a imagem, você fala: eu queria ser como esse homem. Imite os santos, diz os textos que nós ouvimos. Quando você olha para uma imagem de um santo, me diga uma coisa se você pensa em besteira. Não tem como pensar em besteira. Quando você olha para um crucificado, você pensa em besteira? Não tem como, queridos. O que estão fazendo é o seguinte: pegam as imagens dos deuses do Antigo Testamento para fazer crítica aos nossos santinhos de hoje. Isso é muita malandragem de quem faz. Isso é muita desonestidade, viu? Se não for ignorância e falta de estudo. Porque se estudar um pouquinho vai entender o que o Pai está dizendo. Vamos entender que uma coisa são os deuses pagãos, outra coisa é a imagem de um santo, que não são deuses, mas nos mostram o caminho para o céu. Ô Padre, quais são os elementos, Padre, para nos ajudar na caminhada cristã? As Sagradas Escrituras hoje nos apresenta as bem-aventuranças. Você quer ser santo? Tenha um coração humilde, né? Tenha uma alma de pessoa que necessita somente da graça, né? Tenha um espírito de pobre. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito, seu vigário? Aqueles que não colocam outra coisa senão o próprio Deus. Aqueles que sabem que não tem nada, só dependem da graça. Esses são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Aquele que colocou dentro de si um monte de baboseira, de coisa, esses não têm a alma de pobre, têm o espírito de riqueza, de luxo. E esses não são bem-aventurados, segundo o texto. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Oh, queridos, como é bonito você ser perseguido porque você é cristão. E Padre, é bonito? Não, Padre. Eu digo querido, porque se você não passou por nenhuma dificuldade por ser cristão, talvez você não está fazendo nenhum efeito nenhum. Bem-aventurados os que promovem a paz. Os santos não iam para insultar ninguém, eles iam apenas para mostrar na vida como um cristão deve ser. Bem-aventurados são esses homens. E diz o salmo de hoje, não sei nem se vocês prestaram atenção, mas o salmo de hoje diz assim: quem vai, Senhor, morar em sua casa, em vossa santa habitação? É aquele que tem mão pura, é aquele que tem inocente coração, aquele que não dirige a sua mente para o crime, nem jura falso para o dano do seu próximo. São esses que vão morar na casa do Senhor, aquele que sempre deseja o bem, aquele que sempre faz o bem, aquele que deseja o céu para os outros. Esse sim vai morar com Deus. E é por isso que a segunda leitura de hoje diz assim: somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou ainda o que seremos de fato. Olha, queridos, aqui nós somos apenas um tira-gosto. Nesse mundo nós estamos apenas um tira-gosto para viver a realidade plena na glória do céu. Que essa liturgia de hoje, a liturgia de todos os santos, gere em nós o desejo de santidade, ou pelo menos o desejo de esforçar-se para ser santo.
porque na medida em que você se esforça, contando com a graça divina, porque sem ela você nunca vai chegar a algum lugar, contando com a graça e depois lutando. E quero lembrar a vocês que o maior adversário nosso somos nós mesmos, viu? Guarde isso no coração. Os nossos maiores adversários estão dentro de nós. E são eles que a gente precisa lutar acima de tudo. Peça a Deus a graça. Como pedia São Paulo. São Paulo pedia: Senhor, me ajude, tira de mim o espinho de Satanás. E ele diz, lá em 2 Coríntios 12, versículo 9: basta-te a minha graça. É a graça divina que nos tornará santos. Que Deus abençoe a todos nós, comunidade, e que essas palavras possam fortalecê-los na caminhada e, sobretudo, no ideal, que é a nossa meta. A nossa meta não é ser carpinteiro, a nossa meta não é ser padre, a nossa meta não é nem ser casado, a nossa meta é ser santo. Nunca esqueçamos isso. Sejam perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Que o bom Jesus olhe por todos nós e nos dê a graça da santidade. Amém.